É isso aí, vamos lá. Agora, depois da, vamos lá, depois da 13ª vez tentando gravar, quem sabe agora dá certo nós falarmos um pouquinho da Era Vargas, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a telinha aqui. Tá voltando, o Vargas tá correndo na minha frente. Calma aí, viu, Vargas? Espera um pouquinho. Aí, vamos aumentar a telinha aqui. Isso. Era Vargas, né? Vamos falar um pouquinho de Era Vargas. Gente, estudar história é muito bom, viu? Eu sou o professor Hernani Freitas. Tá aí, você tá vendo um cenário meio doido aí, meio cheio de figurinhas aí no guarda-roupas, né? Mas tá legal. Então vamos falar um pouquinho de história do Brasil na Era Vargas. Pessoal, Getúlio Dornelles Vargas, né? Uma figura emblemática, uma figura cativante, pai dos pobres e mãe dos ricos, ou pai dos ricos e mãe dos pobres, né? Dá para fazer aí uma baguncinha com isso. Getúlio Dornelles Vargas assumiu a presidência da República em 1930 por um golpe de Estado, viu, gente? E permaneceu até 1945, tem uma pausa aí de 3 anos, uma pausa acho que de 4 anos, e depois ele volta como presidente da República novamente em 5 anos, em 1951. Aí, ó, em 1951 retomou o cargo por 3 anos e meio, foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. Logo em seguida, o presidente Lula, agora com 3 mandatos, né? Atualmente, o presidente Lula está no seu terceiro mandato. As ações do seu governo formaram um legado muito grande, né? CSN, leis trabalhistas, aumento de 100% do salário mínimo, nacionalização do petróleo, criação da Petrobras e várias outras, CLT e várias outras, né? Por isso, o Vargas era conhecido como o pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele era um verdadeiro estadista e Getúlio Vargas também era populista, viu? Getúlio Vargas também era populista. Em 1929, nós temos aí a quebra da Bolsa de Valores, lembra da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que faz uma bagunça no mundo todo, né? Porque os Estados Unidos era o esteio das Américas, ainda é hoje a grande nação, mas já tem outras nações competindo aí. A China está bem no páreo, né? Isso significa que em 1929 as ações perderam seus valores na Bolsa de Valores de Nova York. Nos Estados Unidos, bancos faliram, milhares de trabalhadores foram para as ruas, ficaram sem emprego, e no Brasil vai afetar o Brasil também por causa do café. Nos Estados Unidos era um grande comprador de café e vai afetar a Europa também, a crise dos Estados Unidos, né? Aí o que acontece? No Brasil, apesar do convênio de Taubaté, a cafeicultura não resistiu à crise do capitalismo. O que é o convênio de Taubaté? O convênio de Taubaté, eles reuniram lá e decidiu que o governo, lá em Taubaté, na terra do Monteiro Lobato, ali perto de Aparecida, né, no Vale do Paraíba, e eles disseram assim: vamos comprar, o governo vai comprar nosso café, e aí nós vamos restabelecendo, vamos fazendo outras produções, outras colheitas, e aí vai dando tudo certo, né? Mas não vai ser bem assim que vai acontecer, né? Os cafeicultores também vai perder algum direito político, né? Eles eram aqueles senhores, né? Os coronéis, né? E nas Minas Gerais estava no finalzinho aí, porque o Getúlio Vargas vai ser aquele que vai acabar com a política do café com leite. Lembra o revezamento no poder entre Minas Gerais e São Paulo? Ora era um presidente mineiro, ora era um presidente paulista, eles revezavam no poder para mandar, né? E Getúlio Vargas é de onde? De onde é Getúlio Vargas? De onde é Getúlio Vargas? De onde? De onde? Rio Grande do Sul, São Borja. Os paulistas apresentaram a presidente da República, Júlio Prestes, e era a vez de Minas Gerais. Em Minas Gerais, apoiou o candidato gaúcho Getúlio Vargas e o paraibano como vice João Pessoa. Júlio Prestes saiu vitorioso, mas não assumiu, né? Tá aí, ó, isso aqui é bem legal, essa gangorrazinha, né? Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais e São Paulo, né? E nas eleições de 1930, Júlio Prestes saiu vencedor e
derrotado Getúlio Vargas não aceitou, alegando fraude, gente. Em 3 de outubro teve início a luta armada do Rio Grande do Sul, que se espalhou por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Líderes militares depuseram o presidente, então, o presidente que estava em exercício, né, o presidente Washington Luiz, e entregaram o poder a Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai chegar ao poder, né? Olha eu aí no meio do Getúlio e do Júlio Prestes, né? Getúlio vai chegar ao poder por meio de um golpe de Estado, né? Então, nós vamos ter aí, de um lado, Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, e Getúlio Vargas, apoiado pelos setores descontentes das oligarquias, né? Era para ser de Minas Gerais, mas não deu certo e tal, né? Aí, vamos lá, governo provisório. Getúlio Vargas assumiu o poder, legal, tomou as medidas para garantir o controle político do país, suspendeu a Constituição, a última Constituição de 1891, fechou os órgãos legislativos, Congresso, Assembleias estaduais, câmaras municipais, destituiu o presidente dos estados, que na época eram os governadores, nomeou interventores para os estados, né? E ao entregar os estados aos interventores, Vargas ampliou a sua força política. Mas vai acontecer que Vargas vai ter alguns probleminhas, por exemplo, em São Paulo, né? 1930, o golpe da Revolução, a Aliança Liberal dos Tenentes, a suspensão da Constituição de 1891, o governo Vargas, né? Governo provisório de 1930 a 1934. Vai ter o Ministério, vai criar lá o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, o Conselho Nacional do Café, e nós vamos ter em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 1932. Nós vamos ter lá em São Paulo que vai dar um pequeno probleminha. Por quê? Movimentos de 1932. Vamos lá. Em São Paulo, o pessoal está insatisfeito com o interventor nomeado por Vargas, né? E da Revolução de 1930 exigir a nomeação de um interventor paulista. E Vargas cedeu, ele vai ceder, nomeou Pedro Toledo. Eles reivindicavam aí a convocação de uma Assembleia Constituinte e em 1932, uma manifestação contra o governo federal, 4 estudantes morreram. Esses 4 estudantes vão ser o auge, vão ser o sentido deles lutarem nessa Constituição de 1932, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Não é de matemática, mas dá certo, né? A Revolução Constitucionalista de 1932. Olha aí, vocês estão vendo algumas imagens, né? Aqui no outro vídeo não dá para ver. Mas o movimento de 32 ele vai regimentar também Mato Grosso, Rio Grande do Sul, aí vai surgir grupos que vão se unir aos paulistas. É lógico que os paulistas foram derrotados, mas deram um pouquinho de trabalho para as forças federais. O governo evitou se indispor com a poderosa elite paulista e garantiu eleições para a Assembleia Constituinte, né? Aqui Miragaia, Camargo, Martins e Drauzio vão ser os estudantes. As mulheres também vão ter uma participação legal nisso aí. Mulheres de diferentes grupos sociais vão desempenhar um papel importante no movimento de 32. Elas vão cuidar dos feridos, trabalho de alimentação, e aí nós temos lá a Benedita Cipriano Gomes, que vai formar um batalhão, a Maria Estela Rosa, que infiltrou em um batalhão, e a Carlota Pereira de Queiroz, que dirigiu o departamento de feridos. Então, isso é importante. O voto feminino, o voto secreto, início do século XX, as mulheres lutavam pela participação nas eleições. Em 1920 foi organizado o primeiro Congresso Internacional Feminista. Em 1927, as mulheres do Rio Grande do Norte puderam votar pela primeira vez. Em 1932, criou-se a Justiça Eleitoral, que existe até hoje. Em 1934, estendeu o direito de voto também para as mulheres.
O governo constitucional. 16 de julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Voto secreto, mulheres podiam votar, foram excluídos analfabetos, mendigos, militares de baixa patente. Justiça eleitoral, vai criar essa justiça eleitoral independente, que é um grande ganho para o Brasil, e até hoje o TSE faz um grande papel na política brasileira, nas eleições, né? Direitos trabalhistas, 8 horas por dia de trabalho vai ser regulamentado CLT, o nacionalismo econômico vai gerar energia da natureza, né? O primeiro presidente eleito de forma indireta. Primeiro presidente tomou posse, aí tem um jornalzinho, tomou posse Getúlio Dornelles Vargas. Os integralistas, vai sair, nós vamos ver a pessoa do Plínio Salgado, que vai liderar um grupo chamado de integralismo, AIB. Eles vão defender o nacionalismo exagerado, né? Tudo aquilo que é exagerado faz mal. Tudo aquilo que é exagerado não dá certo, né? Nós estamos vendo por aí. E, inspirado no fascismo, eram submetidos a uma rígida disciplina de hierarquia. E eles tinham lá uma palavra que eles falavam sempre, Anauê. A saudação significava você é meu parente. Anauê, viu? O Plínio Salgado. Aí nós vamos ter os aliancistas, a principal frente de oposição ao governo Vargas, e os integralistas, que era a Aliança Nacional Libertadora, ALN, que tinha reunião de socialistas, anarquistas e comunistas. Eles defendiam nacionalização das empresas estrangeiras, pagamento da dívida externa brasileira, reforma agrária e garantia de liberdade, né? Difícil, né, gente? Até hoje isso está complicado. A rebelião dos comunistas em 1935, durante a repressão, alguns comunistas da ANL planejaram uma rebelião que estourou em novembro de 1935. O movimento foi chamado de Intentona Comunista, recrutaram soldados de batalhões que foram denunciados. O governo mandou prender milhares de sindicalistas, operários, militares, intelectuais, ativistas e por aí. Vamos aí, o Estado Novo, isso aí é importante, gente, ó, presta atenção. O Estado Novo. Em setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército divulgou uma notícia falsa, né? Alguns grupos, outras pessoas ali, que nem vem ao caso, um plano comunista chamado Plano Corren, né? Plano Corren, não esqueça, gente, de escrever e dar um clique aí no meu canal, tá bom? Era uma notícia falsa, tramada pelo governo, pelos integralistas que apoiavam o governo. Getúlio Vargas não queria sair do governo, então vão espalhar aí que tem uma ameaça comunista, e a desculpa foi usada para que o governo decretasse estado de guerra, né? E aí o Congresso foi fechado, impôs uma nova Constituição para o país e começava aí o Estado Novo. Mas esse plano corre, depois todo mundo vai saber que é uma mentira deslavada, né? O governo concentrou 1937, viu, gente? O Estado Novo começa em 1937. O governo concentrou plenos poderes, agentes governamentais passaram a invadir casas de forma arbitrária, os partidos políticos foram extintos, greves e manifestações contra o governo foram proibidas. Nesse período, a polícia era comandada por Felinto Müller, uma figurinha conhecida aí, né, nos bastidores da política. Se você tiver um tempinho aí, pesquisa sobre esse tal de Felinto Müller, você vai ver as atrocidades. Político militar simpatizante do nazifascismo, Felinto Müller, tortura e morte de milhares de pessoas. Então, Getúlio Vargas é um ditador. Getúlio Vargas, pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Getúlio Vargas, pai dos pobres, mãe dos ricos, populista, né? A partir de 1931, o governo criou órgãos de divisão, divulgação do DIP. Se não me engano, essa data aqui está errada, viu? Se não me engano, é 1941. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Isso. A publicidade do governo era feita pelo DIP,
O DIP restringiu a liberdade de pensamento e expressão dos cidadãos, Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, tá? Censurava livros, músicas, filmes, peças teatrais, criou a Voz do Brasil, né? Aquela Voz do Brasil mesmo que tem até hoje, que quando começa todo mundo desliga o rádio. Na época todo mundo escutava, mas agora ninguém escuta. Criou-se, já está passando a hora de acabar com essa Voz do Brasil. Criou-se a Voz do Brasil, o que o povo diz, fala sozinho, né? Fala sozinho, porque ninguém escuta, todo mundo desliga o rádio nessa hora. E o Brasil, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. O mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial. Duas grandes forças, né? De um lado, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, e seus aliados, claro. E apesar de Getúlio Vargas ter uma afinidade aí com os fascistas e nazistas, ele vai entrar numa neutralidade, o Brasil, para tirar proveito disso, né, dessas vantagens. A Alemanha reagiu porque o Brasil estava cooperando com os aliados, mandando para lá latex para fazer pneu, né? Minerais para construir tanques de guerra, algumas coisas assim. E aí os submarinos alemães vão atacar 9 navios brasileiros, vão afundar. E aí, em 31 de março de 1942, o governo brasileiro declarou guerra ao eixo. Eles vão mandar para lá FEB, né? Tinha aquela cobra fumando, Força Expedicionária Brasileira, também a FAB, Força Aérea Brasileira. Em consequência da Segunda Guerra, em 29 de outubro de 1945, tropas lideradas por generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra cercaram a sede do governo e obrigaram Vargas a renunciar. Termina aí 1945, de 1937 a 1945, o Estado Novo. Getúlio Vargas retirou-se para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul, enquanto arquitetava outros planos, né? E com o apoio de Vargas, o general Dutra ganha as eleições. Vargas vai retornar em 1951, tá aí, ó, uma imagenzinha da FEB, Força Expedicionária Brasileira, uma cobra fumando, né? E aí nós vamos ver Getúlio Vargas volta. Ele disse assim que ele voltava não como líder, mas como líder popular, populista, de ditador a populista. Vargas empenhou-se em realizar um governo nacionalista, né, extremamente nacionalista. Começa aquela campanha legal da nacionalização do petróleo. Em 1953, Vargas vai criar a Petrobras, mas quem vai fazer mesmo a Petrobras crescer vai ser o JK, Juscelino Kubitschek, que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Juscelino Kubitschek, porque ele traz a indústria automobilística para o Brasil. Vargas vai retomar o trabalhismo, né? Vargas vai apoiar muito os trabalhadores, a indústria no país. Gente, Vargas, escuta só, em 1954, antes de suicidar, né? Se suicidar, tá certo? Gente, não sei. Antes de suicidar-se, de se suicidar ou de suicidar-se? E agora zebrou. Em 1954, Vargas autorizou o aumento de 100% no salário mínimo. Será que algum outro presidente vai ter coragem agora de dar aumento de 100% do salário mínimo? Será que isso pode, gente? Depois vocês me falam aí se pode ou se não pode, né? 100% do salário mínimo. E a situação piorou. O Vargas tinha uma pedra no sapato dele, que era o cara chamado Carlos Lacerda, vinculado à UDN, e ele era político, jornalista, diretor de um jornal, eu não me recordo o nome aqui, e eu acho que ele era deputado também. Em 5 de agosto de 1954, Lacerda foi vítima de um atentado na rua Toneleiros, em Copacabana, se não me engano, uma rua famosa em Copacabana, onde era cheio de bar e restaurante, não sei se ainda está dessa forma, né? E estava acompanhando lá o Lacerda, o general Rubem Vaz, da Aeronáutica, que era muito bem quisto, era um cara legal, todo mundo gostava. O Lacerda toma só um tiro no pé, escapa com vida, mas o general Rubem Vaz morre, e isso vai ser complicado para o Getúlio Vargas. Vão fazer investigações, né? O Exército, Aeronáutica, blá, 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 eles vão fazer uma investigação e vai
sair lá no Gregório Fortunato, que o mandante desse ataque foi o Gregório Fortunato. E sabe quem que era o Gregório Fortunato? Chefe da guarda presidencial do Getúlio Vargas. Então não se sabe ao certo se realmente foi, mas chegaram ao Gregório Fortunato e aí o Vargas fica numa saia justa, o Vargas vai ficar isolado, Vargas vai ficar isolado politicamente e aí ele não vai conseguir governar. Mas não querendo sair do governo, no dia 24 de agosto, Vargas escreveu uma carta, testamento para o povo brasileiro, e em seguida suicidou-se com um tiro no coração, né? Vai comover, vai comover o Brasil todo, vai virar uma lástima, porque apesar de ditador, o Vargas também fez muita coisa, industrializou o Brasil, aumentou o salário mínimo, criou a CLT, organizou um monte de coisa aí. Então, termina aí a era Vargas, né? O presidente que mais tempo governou o Brasil, meio controverso, mas que fez muita coisa pelo nosso Brasil. Gente, estudar a história do Brasil é muito bom. Estudar a história do Brasil vale a pena. Precisamos conhecer muito da história do Brasil, porque em outros países pelo mundo eles conhecem bastante, tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido tudo legal, espero que tenha sido muito bom. E clica aí no meu canal, manda um oi, fala um olá, compartilha com os amigos, se inscreva e vamos nos próximos vídeos falar mais de história. Espero que tenha ajudado você, né? Me perdoe se tiver algumas falhas aí, não sou profissional dos vídeos, né? Mas eu espero que tenha ajudado. Um grande abraço para você, um beijo no coração e até nosso próximo vídeo, até nossa próxima aula, até nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.